Ao meu lado, vocês estão vendo Felipe Moura Brasil, que amou São Paulo. Botou a Larissa também, todo mundo junto? Ok, boa noite, Larissa, bem-vinda também. Felipe, a gente viu aí, antes do TEL, a declaração, né, do candidato ex-presidente Lula sobre o contexto ali a qual ele se referiu em relação ao governador Paulo Dantas. Eu quero a sua análise sobre não só a declaração do ex-presidente Lula, colocando até num contexto complicado para ele e para o governador afastado, mas também toda a situação local, que é fundamental para a gente entender o jogo aí político, especificamente nesse colégio eleitoral tão importante. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. De fato, ali há uma disputa entre a turma do Renan Calheiros e a turma do Arthur Lira, ali em Alagoas. O Lula fez uma comparação com o caso dele, só que o Lula foi condenado em primeira instância, e depois em segunda, e depois mantido no Superior Tribunal de Justiça, mas em primeira, 15 meses antes da eleição. Então, essa decisão de afastamento do governador, que também é diferente de uma condenação em primeira instância, ela está vindo muito próxima da eleição e isso sempre gera ruído e sempre gera acusação de uma interferência política. Sim. Agora, o tribunal concluiu que as provas são robustas do esquema que é conhecido no Rio de Janeiro como rachadinha. Eu considero um péssimo nome, porque muitas vezes é um esquema criminoso para desvio de milhões. Exato. Nesse caso, são 54 milhões de reais que estavam sendo desviados da Assembleia Legislativa de Alagoas desde 2019, quando o Paulo Dantas era presidente da Assembleia Legislativa. Ele, em maio, assumiu aí o governo, depois que o filho do Renan Calheiros saiu. Então, houve uma decisão da ministra Laurita Vaz que foi mantida agora pelos demais ministros e ela defendeu que a investigação correu sem pressa, da maneira devida. Então, assim, se há uma conclusão de que alguém desviou dinheiro, que alguém roubou, como se diz na linguagem popular, é preciso haver as devidas medidas de responsabilização e punição, independentemente do calendário político. Sim. Agora, de fora, é claro que sempre fica difícil de avaliar se houve algum retardo, se houve alguma aceleração para que isso acontecesse nesse momento, ou se foi deixado ali aquele conjunto de provas para avaliar se havia o risco de ele ser eleito e então haver a iniciativa. Só que há o conjunto de provas e há ali uma distribuição de cargos para funcionários que não trabalhavam, e que recebiam ali de 200 a 600 reais para emprestar o seu nome e os seus dados ali para o preenchimento de uma ficha, enquanto aquele salário que era de 16 a 21 mil reais de cada um ia para pagar contas, despesas daqueles que mandam ali na Assembleia e estão nomeando. E, inclusive, Paulo Dantas está sendo acusado de atuar pela nomeação desses funcionários fantasmas ainda enquanto governador. Então, assim, nesse sentido, uma medida correta.